20 anos do caos. Como foi o Brasileirão de 2005? Corinthians versus Internacional. O início da rivalidade. Você se lembra do Brasileirão de 2005? É, já fazem 20 anos. Quais times participaram? Quem jogava e onde jogava? Vamos viajar no tempo e relembrar as curiosidades e os principais personagens que fizeram dessa edição uma das mais marcantes da história. Mas antes, peço que se inscreva e deixe aquele like. O Brasileirão de 2005 teve 22 clubes participantes e 42 rodadas no esquema de pontos corridos. E os favoritos para o título eram São Paulo, campeão paulista e da Libertadores do mesmo ano, Internacional e Corinthians. O Timão havia fechado uma parceria financeira com a empresa MSI e funcionava assim. A MSI, que era sediada em Londres, daria um aporte de 150 milhões de reais e, em contrapartida, a empresa tomaria conta do departamento de futebol por 10 anos e ficaria com 100% das vendas futuras dos atletas. O homem por trás desse investimento foi o iraniano Gia Yohabishian, e foi o responsável pelas contratações impactantes, fazendo com que o alvinegro pudesse chegar como um dos favoritos ao título. Carlitos Tevez era o melhor jogador da América, e a Europa estava de olho para levar o argentino. Mas o Corinthians ofereceu uma bagatela de cerca de 20 milhões de dólares e o venceu a concorrência, que para a época era muita grana. E não parou por aí. O também argentino Javier Mascherano, que jogava de volante no River Plate, também foi comprado. Outro atleta hermano contratado, mas menos badalado, foi o zagueiro Seba Domingues. No mercado nacional, alguns nomes de impacto foram contratados. O atacante Nilmar, promessa do Inter, o meia Carlos Alberto, que havia conquistado a Champions League em 2004 com direito a gol na final, e o meia Roger Chinelinho também foi contratado. Para comandar o elenco, com tanta gente de personalidade forte, foram atrás de Daniel Passarella, um argentino experiente e conhecido pela sua rigidez. Mas não durou muito tempo, e após ser goleado pelo São Paulo na terceira rodada, Passarella recebeu o bilhete azul. Em seu lugar, ficou o interino, Márcio Bittencourt, e depois Antônio Lopes assumiu o comando. O tempo voa, pessoal. Veja quem jogava e qual clube eles atuavam. Marcelinho Carioca estava no Brasiliense. Thiago Neves jogava pelo Paraná. Dagoberto era a promessa do Atlético Paranaense. Rafinha jogava pelo Curitiba. No Flamengo, Obina era o grande atacante. O bananão Caio Ribeiro jogava pelo Botafogo. Juninho Paulista era do Palmeiras. Petkovic jogava no Fluminense. Edmundo estava no Figueirense. E o baixinho Romário atuava pelo Vasco. E o único jogador que ainda joga em 2025 é o goleiro Fábio, que era do Cruzeiro na época. Nesse ano, tivemos muitas goleadas, e o clube que mais sofreu foi o Vasco da Gama. No Pacaembu, o Corinthians foi goleado pelo São Paulo por 5-1, com direito a um gol contra bizarro de Carlos Alberto. No Rio de Janeiro, o São Paulo passou o carro no Flamengo e meteu 6-1. Tivemos um 6-2 do Palmeiras contra a Ponte Preta em Campinas. O Juventude fez 4-1 no Cruz Maltino em Caxias do Sul. O Figueirense meteu 5-1 no Vasco. E o Furacão meteu 7-2 no Clube Carioca. O hoje sumido Paraná Clube fez 6-1 no Fluminense. Em Minas, o Fluminense sapecou 6-2 no Cruzeiro. E a goleada mais impactante foi o eterno 7-1 de virada do Corinthians contra o Santos no Pacaembu, com um hat-trick de Tevez. O campeonato já se encaminhava para a reta final. E eis que em 23 de setembro daquele ano, a revista Veja estampou em sua capa uma matéria que abalou o mundo do futebol. O empresário Najib Fayad, o Gibão, foi o mentor da manipulação. E os principais envolvidos nesse esquema foram os árbitros Edilson Pereira de Carvalho e José Danelon. 11 jogos daquele Brasileirão apitados por Edilson e foram supostamente manipulados, e por decisão da justiça, os jogos foram anulados e tiveram que ser disputados novamente. Segue a lista dos jogos com placares do primeiro jogo e
e dos jogos remarcados. O Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0. No jogo remarcado, o Vasco que venceu o Botafogo por 1 a 0. A Ponte Preta venceu o São Paulo por 1 a 0. No jogo remarcado, venceu por 2 a 0. O Cruzeiro venceu o Paysandu por 2 a 1. No jogo remarcado, foi derrotado por 4 a 1 pelo Bicho-Papão. O Figueirense anotou 4 a 1 contra o Juventude. No jogo remarcado, não saíram do empate. O Figueirense derrotou o Juventude por 4 a 1. No jogo remarcado, empataram em 2 a 2. O Santos aplicou uma goleada de 4 a 1 no Corinthians. No jogo remarcado, perdeu por 3 a 2. O Vasco venceu o Figueirense por 2 a 1 e no jogo remarcado, empataram em 3 a 3. Cruzeiro aplicou 4 a 1 no Botafogo e no jogo remarcado, empataram em 2 a 2. O Juventude venceu o Fluminense por 2 a 0. Sofreu uma derrota de 4 a 3 para o Clube das Laranjeiras. O Inter venceu o Curitiba por 3 a 2. E no jogo remarcado, o mesmo placar se repetiu. O São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 2. E no jogo remarcado, empataram em 1 a 1. O Fluminense venceu o Brasiliense por 3 a 0. E no jogo remarcado, empataram em 1 a 1. Com estes novos resultados, o Corinthians foi o mais favorecido, pois havia perdido os 2 jogos e após a remarcação, somou 4 pontos. Isso foi essencial para a arrancada ao título. A arbitragem, que já não tinha muita moral com os amantes do futebol, ficou em total descrédito após as denúncias e prisões dos envolvidos. E o jogo, que culminou em toda a polêmica e que é lembrado até hoje, foi no jogo entre Corinthians e Internacional no Pacaembu. O jogo estava empatado. Em um lance capital, o goleiro Fábio Costa derrubou o meia Tinga dentro da área. O juiz Márcio Rezende de Freitas apitou na hora, mas, para surpresa de todos, ele deu o cartão vermelho para Tinga, pois entendeu que ele tinha se jogado. O jogo acabou em 1 a 1, e nas últimas rodadas, o Timão venceu seus jogos e sagrou-se tetracampeão brasileiro. Curiosamente, a diferença de pontos para o Inter foi de apenas 3 pontos, e os 4 pontos conquistados nos jogos remarcados foram suficientes. O melhor jogador da edição foi o camisa 10 do Parque São Jorge, Carlitos Teves, que anotou 20 gols e foi peça principal da conquista. Rafael Sobis foi a revelação. Muricy Ramalho, do Inter, foi o melhor técnico. E o artilheiro foi Romário, que tinha 39 anos e fez 22 gols. Os rebaixados foram Curitiba, Atlético Mineiro, Paysandu e Brasiliense. Me conte aqui o que acharam deste Brasileirão de 2005. Sinceramente, é lamentável que hoje em dia esse tipo de coisa deve acontecer com frequência muito maior, devido ao grande número de casas de apostas esportivas. Em 2005, isso era algo completamente impensável, que repercutiu gigantemente no futebol nacional. O Corinthians soube capitalizar os erros em seu benefício e foi o campeão. A máfia do apito foi desmontada, mas está longe de ser extinta. Um goleiro gigante, um treinador competente e um ser humano controverso. Contamos a história de Emerson Leão, toda a sua trajetória de campeão do mundo até as propagandas de cuecas em outdoors. Clique no card aparecendo em tua tela que lhe encontro lá.